Você ensinou as pessoas a te ignorarem, a te colocarem por último, a te procurar só quando precisam, não porque são más, mas porque você sempre esteve ali, pronto, disponível, dizendo sim, mesmo quando estava esgotado por dentro. Você acreditou que isso era amor, que isso era ser forte, mas a verdade é, amor sem limite vira autoabandono. E força sem direção vira prisão emocional. A vida te ensinou errado. Disseram que quem ama suporta tudo, que você precisa se doar, se sacrificar, aguentar firme, mesmo quando está se afogando por dentro. Mas chegou a hora de uma nova verdade. Você não é um poço sem fundo. Você é um ser humano com alma, com limites, com valor. E quando você finalmente entende isso, algo muda. E muda profundamente, porque no dia em que você para de estar sempre disponível, as pessoas começam a te ver de outro jeito. No dia em que você some, você ensina. E às vezes, a maior lição não vem da fala, mas da ausência. Quem sempre teve você por perto começa a sentir o vazio. Quem nunca agradeceu começa a lembrar. Quem te ignorou começa a buscar. Mas aí, talvez seja tarde. E não é por vingança, é por despertar. Esse vídeo é para você que está cansado de ser o pilar invisível de todo mundo. Para você que dá demais e recebe de menos. Para você que está no limite emocional, mas ainda acha que precisa continuar sorrindo. Aqui você vai descobrir a força de se retirar. O poder espiritual do silêncio. E a verdade libertadora de que, quando você se retira com sabedoria, você transforma tudo ao seu redor, sem dizer uma palavra. Respira fundo. Hoje começa o seu reposicionamento interior, e o mundo ao seu redor vai sentir. 1. A mentira da disponibilidade infinita. Desde pequenos aprendemos uma ideia perigosa, disfarçada de virtude, que ser bom é estar sempre disponível. Que dizer sim é sinal de maturidade, que se doar até se esgotar é a prova do verdadeiro amor. E assim, crescemos nos moldando para caber nos espaços dos outros. Cancelamos nossos silêncios para ouvir os gritos alheios. Colocamos os problemas dos outros no colo, mesmo quando o nosso peito já estava cheio demais. Mas existe um preço, e esse preço se cobra na alma. Ser infinitamente disponível é como ser um poço aberto ao público. No começo, todos bebem e agradecem. Com o tempo, passam a achar normal. Depois, já não agradecem mais. E quando o poço seca? Reclamam da sua ausência, mas nunca se lembraram de cuidar da sua presença. Você percebe? A bondade sem sabedoria vira servidão emocional, e a generosidade sem limites vira autoabandono. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas, e talvez a opinião mais distorcida que você tenha hoje, seja sobre si mesmo. Você ainda acha que precisa estar sempre acessível, que o outro vai te amar mais se você estiver sempre ali. Mas o que acontece na prática é o contrário. O que é comum se torna invisível. Você não é fraco por precisar de pausa. Você é humano. Você não é egoísta por dizer, hoje não posso. Você está, enfim, cuidando de si. É preciso desfazer essa mentira. Ser presente não é ser acessível o tempo todo. Amar não é se anular. Servir não é se machucar. Existe um limite entre o que é cuidado e o que é descuido disfarçado. E muitas vezes o descuido é com você mesmo. O problema não está nas pessoas que te cercam, está na forma como você se posiciona. Você ensina os outros a te tratar pela forma como se trata. Se você se deixa por último, o mundo segue o exemplo. Se você se cala para manter a paz, o mundo abusa do seu silêncio. Se você não coloca limites, ninguém vai colocá-los por você. Essa mentira da disponibilidade infinita tem feito muitos bons corações sangrarem em silêncio. E hoje,
Talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado de doar, frustrado por não receber, culpado por pensar em parar. Mas eu te digo com firmeza e compaixão, você pode parar, você pode se preservar, você pode se retirar. E isso não é fraqueza, é força espiritual, é o começo da cura, porque quando você deixa de ser infinitamente acessível, você começa a ser autenticamente respeitado. 2. Quando você some, eles percebem. O silêncio tem um poder que muitos subestimam. Ele não grita, não acusa, não se justifica. Ele apenas vai embora. E no eco que fica, a verdade aparece. Você passou anos tentando ser visto, tentando explicar seu valor, justificar sua dor, mostrar que também sente, também precisa, também importa. Mas quanto mais você falava, menos te ouviam, porque quem está sempre presente vira parte da mobília, vira cenário, e ninguém agradece ao cenário, até que um dia você some. Você não responde de imediato, você não aparece como antes, você não força presença em lugares onde só existia a ausência emocional. E aí, eles percebem. Percebem que o que você oferecia não era obrigação, era graça. Percebem que sua presença era conforto, não obrigação. Percebem que o amor que você entregava fazia falta. Mas veja, não é vingança, não é manipulação. É um chamado silencioso para a responsabilidade, porque enquanto você sempre esteve ali, eles nunca precisaram pensar no que fariam se você não estivesse. É quando você desaparece que eles se olham no espelho. É quando você cala que o outro escuta. A Bíblia já dizia em Provérbios 17:28, até o tolo é tido por sábio quando se cala, e por inteligente quando fecha os lábios. Há um tempo para falar. E há um tempo para se retirar. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o mal e desaparecer com dignidade. É essa a diferença. É parar de tentar convencer quem nunca quis entender. É deixar que o silêncio diga: aqui não mais. Quando você some, você permite que a ausência diga o que 1000 palavras nunca conseguiram. Porque quem só entende o seu valor quando te perde, nunca quis enxergar de verdade. Mas veja, essa percepção não é para alimentar orgulho, é para curar expectativas. Você percebe o que muda? Antes, você se entregava para provar amor. Agora, você se retira para preservar amor, o próprio. Você percebe quem liga, quem sente, quem vem atrás e quem nunca esteve realmente ali. Isso dói? Sim, mas também liberta, porque você começa a distinguir presença de conveniência, amor de costume, companhia de dependência. E é nesse lugar de silêncio intencional que nasce um novo tipo de poder. O poder de ser lembrado por quem te esqueceu. O poder de ensinar, apenas sumindo. Você não precisa se explicar, você não precisa se justificar. Você só precisa se preservar e deixar que o tempo e o vazio revelem o peso da sua presença. Quando você some, tudo muda. Não porque você quer mudar os outros, mas porque pela primeira vez você mudou a si mesmo. E isso sim é o início da transformação. 3. A dor de quem acorda tarde. Nem todo mundo vai perceber a sua ausência de imediato. Alguns só vão notar quando for tarde demais. E essa é uma dor que não é sua, é deles. A dor de quem acorda tarde. Você esteve lá. Ofereceu seu tempo, seu afeto, sua escuta, sua paciência. Mas quando eles estavam ocupados demais para notar, você já estava partindo. Partindo em silêncio, partindo por dentro. E é assim que muitos aprendem o valor de um coração verdadeiro. Pelo arrependimento, pela ausência que grita, pela falta que consome. É nesse ponto que eles começam a procurar, a mandar mensagens, a tentar resgatar algo que já se foi. Mas você não é mais o mesmo. Você não cabe mais naquele lugar onde antes mendigava espaço.
A dor deles agora é real, mas a sua já foi vivida, em silêncio, por muito tempo. Você chorou sozinho enquanto eles riam. Você se sentia invisível enquanto oferecia tudo. Você estava exausto, mas ainda dizia tudo bem. E agora, eles choram, eles sentem, eles lembram. Mas talvez já seja tarde. Sêneca dizia: nada nos pertence, exceto o tempo. E quando você deu seu tempo, deu algo sagrado. Mas muitos só percebem o valor do tempo depois que ele passou. Essa dor que eles sentem agora não é crueldade, é colheita, não é castigo, é consequência. E você não precisa se vingar, você não precisa voltar, você não precisa se culpar. A sua parte foi feita. E talvez, agora, sua maior contribuição seja o silêncio, o espaço, a ausência. Você tentou e isso importa. Você se deu e isso é nobre. Mas chega um momento em que seguir em frente não é uma escolha egoísta, é uma necessidade espiritual. Quem te percebeu tarde terá que aprender a viver com isso. E você, com tudo que sofreu, não deve se tornar duro, mas sábio. Não deve se fechar, mas se fortalecer. Porque o amor verdadeiro também sabe ir embora, não para ferir, mas para curar. E essa cura começa quando você para de esperar que os outros te deem o que você já se deu. Respeito, valor, presença. A dor de quem acorda tarde é real. Mas agora, a sua missão é acordar cedo, para a sua própria vida, para o seu próprio valor, para o tempo que ainda tem e que não deve mais ser desperdiçado. 4. Limites não são muralhas, são pontes para a cura. Você aprendeu que colocar limites era coisa de gente fria, que dizer não era ser egoísta, que se afastar era abandonar. Mas a verdade é que limites não afastam pessoas, eles protegem relações. Um limite bem colocado não é uma muralha, é uma ponte. Uma ponte que separa o que te fere do que te fortalece. Uma ponte que ensina o outro até onde pode ir. Uma ponte que te leva de volta para casa, para dentro de si mesmo. Muitos confundem afastamento com desprezo, mas há uma distância que cura, há um silêncio que ensina, há uma ausência que é, na verdade, amor próprio gritando com firmeza. Aqui não mais, aqui não de qualquer jeito. Jesus nos ensinou com clareza: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Mateus 5,37. Essa é uma forma divina de colocar limites, sem gritar, sem se justificar, sem drama. Você precisa entender: se você não se posiciona, o mundo te empurra. Se você não se define, o mundo te confunde. Se você não se respeita, ninguém aprenderá a te respeitar. Um limite não é um grito, é um sussurro firme, é uma escolha espiritual. É quando você diz: eu posso te amar, mas não posso mais me perder para te manter. A ausência saudável é um ato de fé. Fé de que você não precisa se machucar para ser amado. Fé de que quem realmente te ama vai entender. E se não entender, talvez nunca tenha amado de verdade. Dignidade espiritual é saber se retirar sem rancor. É olhar para trás sem desejar vingança. É manter o coração limpo, mesmo quando os olhos estão cheios de lágrimas. Você não precisa ser duro, precisa ser inteiro. E estar inteiro exige espaço, exige pausa, exige dizer não com a mesma tranquilidade com que um dia disse sim. Você é responsável por aquilo que permite. E hoje é o dia de romper ciclos onde você sempre se machuca. Não por orgulho, mas por sabedoria. Porque o amor verdadeiro não pede para você morrer por dentro. Ele se alegra quando você floresce. Colocar limites é permitir que o amor verdadeiro sobreviva. É permitir que relações doentias tenham chance de cura ou de fim. E ambas as opções são bênçãos. Então lembre-se, limite é ponte. Limite é oração silenciosa dizendo: eu escolho me amar para amar melhor. 5. Sua nova presença é sua ausência escolhida. Você não desapareceu. Você apenas escolheu estar onde é bem-vindo.
Você não sumiu. Você se recolheu para se reencontrar. Há um tipo de presença que só nasce depois do silêncio. É quando você volta mais diferente, não mais com pressa de agradar, não mais com medo de decepcionar. Você volta com calma, com clareza, com força, porque agora você escolhe onde pisa, você escolhe com quem anda, você escolhe a quem entrega o seu tempo. Essa é a sua nova presença, intencional, equilibrada, sagrada. Você aprendeu que estar em todo lugar é não estar em lugar nenhum. E que se fazer ausente não é um ato de ego, é um ato de sabedoria. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invencível quando escolhe seu próprio bem. E é isso que você está fazendo agora, escolhendo seu próprio bem. Não se trata de cortar todos, mas de reconectar com quem soma, com quem respeita, com quem também se doa, porque estar presente onde não há reciprocidade é um desperdício espiritual. E sua alma já não aguenta mais ser despejada em copos vazios. Sua nova presença incomoda? Pode ser, mas também inspira. Ela mostra que é possível viver com dignidade, mesmo depois de ter sido ferido. Ela mostra que é possível amar sem se anular. Ela mostra que a paz vale mais que qualquer aprovação. Agora você entende, a sua ausência foi o seu grito de liberdade. E a sua nova presença é o seu altar de renascimento. Você não precisa mais se provar, você só precisa ser, inteiro, verdadeiro, presente sim, mas por escolha, não por carência. E isso muda tudo. Você não perdeu ninguém. Você apenas voltou para si. Essa jornada não foi sobre vingança, nem sobre provar valor. Foi sobre cura. Sobre finalmente entender que você não é lembrado pelo quanto se sacrificou, mas pelo quanto se respeitou. E quando você deixa de ser disponível para tudo e todos, você não se torna frio. Você se torna real. Você se torna inteiro. Você se torna alguém que aprendeu que presença é sagrada e não pode ser desperdiçada. Agora é o seu tempo. Tempo de se posicionar, tempo de silenciar com sabedoria, tempo de colocar limites com paz, tempo de escolher onde você deve estar e onde nunca mais precisa voltar. E se alguém te perguntar por que você mudou, você pode responder com um sorriso sereno: porque eu me encontrei. Hoje, eu deixo com você um desafio. Escreva nos comentários com verdade: minha ausência ensinou mais do que minhas palavras. E se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que ainda acha que amar é se esvaziar. Alguém que está pronto para, enfim, voltar para si.